Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, o versículo de número 19, onde está escrito assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Aqui o Senhor Deus fazendo uma promessa para o povo de Israel e tomando como testemunha contra eles os céus e a terra, que ouvem a palavra do Senhor e a mantém na sua fidelidade. E isto é uma maneira como nós vemos no Antigo Testamento, em várias partes, quando Deus fez promessas ao povo, ele tomando céus e terra como testemunhas diante do Senhor. E ele diz aqui: eu hoje tomo por testemunhas contra vós os céus. Por quê? Porque o Senhor tinha já ensinado este povo, através de Moisés, como é que eles deveriam proceder, como deveria ser a conduta deles. Observe, no capítulo 30, aqui no versículo 16, está escrito assim: Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivais e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Então, o Senhor Deus fez uma promessa diante deste povo. Se eles ouvirem a promessa de Deus, tivesse nelas a confiança de crer que a promessa de Deus ela é fiel e verdadeira, e entrasse pelo caminho que o Senhor Deus estava colocando diante deles, aquelas bênçãos viriam sobre eles e os alcançariam. Há muitas pessoas que pensam que precisam correr atrás da bênção. Não, nenhum de nós precisamos correr atrás da bênção. Eu não sei quem inventou este pensamento e que muitas pessoas fazem dele uma prática. E o que está fazendo? Estou correndo, estou buscando a minha bênção, estou indo atrás da minha bênção. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. A bênção do Senhor é que te alcançará. Não sou eu que tenho que correr atrás da bênção. É a bênção de Deus que tem que vir ao meu encontro. Assim diz a palavra de Deus. E o Senhor prometeu, então, para este povo livramento, proteção, direção, segurança, paz, satisfação. Mas ele disse o seguinte, que quando eles fossem atravessar o Jordão, eles deveriam atentar bem para as palavras do Senhor. Caso contrário, eles não se ativessem às palavras do Senhor, eles não atravessariam o Jordão. Eles ficariam prostrados no deserto, como uma grande multidão ficou prostrada no deserto. Aqueles que saíram do Egito e que murmuraram contra Deus, eles não entraram na terra de Canaã. Portanto, eles não atravessaram o Jordão, eles ficaram no deserto. Mas o Senhor aqui fez uma promessa e disse a eles: o céu e a terra eu tomo por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. O Senhor, então, deixou bem claro aqui, colocando neles a condição para que eles pudessem escolher a bênção, e escolhendo a bênção, a promessa que Deus tinha feito para eles, eles certamente
iriam encontrar a vida, iriam encontrar o bem e iriam encontrar a bênção de Deus. Então eles seriam ricamente abençoados. Deus abençoe a irmã Eliette Almeida. Se porventura eles não atentassem para a palavra do Senhor, ele disse também, eu coloquei também a morte e a maldição, ou seja, a morte, o mal e a maldição. Então não tem escapatória. Diante da promessa de Deus, ou nós cremos na promessa de Deus e abraçamos-a pela fé, ou nós não cremos na promessa de Deus e, portanto, não ficaremos neutro. Se nós não acreditamos na promessa da bênção de Deus para a nossa vida, nós automaticamente estamos acreditando na morte e vamos receber o mal e vamos ser levados pela maldição, conforme diz a palavra de Deus. Então não é Deus que amaldiçoa as pessoas. Deus coloca diante deles. E eles têm a liberdade de escolher receber a bênção de Deus, o bem de Deus, a vida prometida por Deus, ou continuar no caminho em que eles estão, sendo um caminho de morte, um caminho do mal e um caminho que leva para a maldição, a condenação eterna. Então, o que Deus disse para o povo de Israel foi isso. Hoje eu tomo os céus e a terra como testemunha. Como ele também fez isso lá no capítulo 4 de Deuteronômio, o versículo 26. Só que ali ele estava sentenciando um povo que havia murmurado contra ele. Diz assim: hoje tomo por testemunha contra vós os céus, o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruído. Então veja aqui um povo aqui que tentou contra o Senhor. Decidiu não obedecer a sua palavra. O Senhor disse que os dias deles seriam encurtados, seriam abreviados e que eles iriam perecer. Mas aqui onde li, o Senhor disse a eles: hoje eu tomo os céus e a terra como testemunha contra vós, de que eu tenho proposto para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor ainda disse: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Então não tem como errar. O próprio Deus coloca diante de nós e ele nos direciona a escolher a vida, a escolher a bênção e a receber o bem de Deus. Agora, de que maneira nós vamos decidir qual deve ser, então, o nosso comportamento à luz do que a palavra de Deus nos traz? Nós encontramos aqui no versículo 20, o Senhor abrindo um pouco mais o leque, dizendo: de que forma eu vou escolher a vida e a bênção para viver, para que tenha os meus dias acrescentados, que eu tenha longura de dias, dias abençoados pelo Senhor. Então, o conselho é, primeiro, amando o Senhor teu Deus. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui para tomar posse da bênção que Deus coloca diante de mim, da vida e da bênção e do bem, eu tenho que, em primeiro lugar, amar o Senhor, reconhecendo que Ele é o único Senhor, o único Deus verdadeiro. Então, primeiro, amando ao Senhor. Depois que demonstrarmos esse nosso amor para com o Senhor, vem a segunda coisa: o que fazer? Dando ouvidos à sua voz. Amar, nós amamos com o coração. O coração se derrama em amor diante de Deus quando nós o reconhecemos e temos experiência com Ele e sabemos do amor e da bondade com que Deus manifesta a sua misericórdia para com a nossa vida.
Então, amando ao Senhor com o nosso coração e com o nosso ouvido, dando ouvidos à sua voz, porque Deus tem prazer de falar conosco. Então, nós precisamos também, da nossa parte, ter o prazer de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é inconfundível. Existem no mundo milhões e milhões de vozes, e nenhuma delas é sem significado. Mas nós temos que ter a prudência de conhecer e discernir, no meio de tantas vozes que vêm a nós, qual é a voz do Senhor nosso Deus. A voz dele é peculiar, é diferente, é característica. E ele diz aqui, eu coloco diante de vocês a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas. A todo tempo Deus está querendo falar, mas muitas das vezes nós não conseguimos abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. E deixamos nos levar pelo barulho, pelo movimento das vozes que estão por este mundo. Deus abençoe, irmão Dorivaldo Oliveira. Então aqui nós encontramos o seguinte. Primeiro, para desfrutar da vida, da bênção e do bem prometido por Deus, eu preciso demonstrar com o meu coração, com todo ele, o meu amor para com Deus. Lembrando que eu amo ao Senhor porque ele me amou primeiro. O amor de Deus me atraiu e eu agora o amo como gratidão por tudo que ele tem feito por mim. Segundo, dando ouvidos à sua voz. O Senhor fala, ele não é mudo. A voz dele se faz ouvir. Terceiro, e te achegando a ele, ou seja, aproximar-se de Deus. O salmista, uma certa vez, ele disse, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. O apóstolo Tiago deixou registrado o seguinte, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, à medida em que eu vou procurando me aproximar do Senhor, ele vai também se aproximando de mim. E haverá o momento daquele encontro. E é justamente ali que esta bênção de Deus, ela se tornará real na minha, na sua, na nossa vida. Então, observe, por que é que nós devemos, então, para tomar parte na bênção, na vida e no bem prometido por Deus e recusar o mal, a morte e a maldição. Eu preciso amar ao Senhor, eu preciso dar ouvidos à sua voz, eu preciso me aproximar dele a cada momento, ser mais íntimo do Senhor, ter experiências espirituais profundas com Deus, e a partir deste momento, olha qual é a promessa de Deus. Pois ele é a tua vida. Deus é a minha vida, Deus é a tua vida, ele é a nossa vida. Deus abençoe, pastor Geraldo Magela. E ele também é a longura dos teus dias. Quem é que acrescenta anos à nossa vida? Quem é que acrescenta os nossos dias? É Deus. Mas quando é que Deus vai acrescentar os nossos dias? Ele vai nos dar a longura de dias. Quando nós dermos ouvidos à sua palavra, quando nós demonstrarmos o amor para com ele, quando nós nos aproximarmos dele conforme a sua palavra nos orienta. Então isto vai nos acontecer. Além da vida, da bênção e do bem, nós vamos receber a longura de dias. Deus vai acrescentar os nossos anos de vida. Isto é bênção de Deus. Já para os ímpios, a palavra de Deus diz que os dias deles são encurtados. Eles vão na metade dos anos. Mas o justo tem os seus dias prolongados na terra. Então que eu e você possamos atentar para o que diz a palavra de Deus. Então ela diz que o Senhor coloca diante de mim e de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor diz, escolhe a vida para que vivas.
que quando eu escolho a vida, eu estou amando ao Senhor, eu estou dando ouvidos à sua voz, eu estou me aproximando do Senhor, e por consequência disto, eu estou recebendo vida de Deus, os meus dias estão sendo multiplicados na terra, e eu vou tomar posse da bênção e da promessa que Deus fez a mim, a você, a cada um de nós. Deus abençoe, pastor José Mário Gonçalves. Aqui ele fez uma promessa a Israel, mas nós vemos no Novo Testamento a promessa feita aos crentes. E nós somos crentes, salvos na pessoa de Jesus Cristo. Então o prazer de Deus é que nós desfrutamos de vida, desfrutamos do bem, desfrutamos da bênção. E que à medida em que nós devotamos o nosso amor sincero para com Deus, os nossos ouvidos inclinados para ouvir a voz de Deus e nos aproximar dele a cada dia, isto vai ter resultado na nossa vida. Vamos tomar posse da bênção, vamos ter vida abundante, frutífera, produtiva, espiritual, abençoada, e vamos também ter a longura de dias, os dias multiplicados, e tomarmos posse da bênção e da promessa de Deus. Então está aqui um conselho, uma reflexão para nós nesta oportunidade. É dar ouvidos à voz de Deus, é amá-lo de todo o coração, é se aproximar dele e receber com fé e alegria a promessa de Deus para cada um de nós. A vida, o bem e a bênção. E de Deus vem para nós vida e longura de dias. Neste exercício em que nós amamos ao Senhor, damos ouvido à sua voz e nos aproximamos dele, o nosso crescimento espiritual, a nossa comunhão com Deus, ela vai sendo acrescentada dia a dia. E nós jamais queremos perder um momento sequer de comunhão com este Deus tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, que coloca diante de nós a bênção e coloca-nos no caminho por onde devemos seguir para que estas bênçãos e promessas de Deus, elas sejam asseguradas e realizadas na nossa vida. Você tem esta promessa de Deus. Eu tenho esta promessa de Deus. Todos nós que servimos a Ele, temos esta promessa. Então façamos valer a promessa de Deus na nossa vida, cumprindo a parte que cabe a nós, porque a parte que cabe a Deus, Ele certamente realizará no seu devido tempo. Pensa sobre isto, reflita sobre este ponto, não perca tempo com coisas que não trazem sentido e significado, que pode afastá-lo do Senhor, levá-lo para a morte, para o mal e para a maldição. Fica na presença de Deus. Ali você tem o bem, você tem a bênção e você tem a vida. E por tudo isto, o nome do Senhor será glorificado e sua vida será uma vida coroada com a bênção de Deus. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.